Shalom, queridos. Hoje é Lucas capítulo 20. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 20. Tem como tema a perseguição dos religiosos e muitos ensinos. Neste capítulo de Lucas 20, não é de agora, nesse capítulo, que muitos questionam a autoridade de Jesus e, nos dias do ministério terreno do Filho de Deus, os religiosos o fizeram de forma enérgica. Então não começou aqui agora esse questionamento da autoridade de Jesus. Os fariseus procuram de qualquer modo motivos para incriminar até o espionando Jesus. Jesus lhe conta uma parábola sobre o senhor de uma vinha que fará justiça no grande dia e é indagado sobre os tributos e impostos, respondendo muito bem aos questionamentos, mostrando toda a sua sabedoria, muitos outros conselhos acerca da vida, o mestre entregará a nós. Vamos ver o contexto histórico de Lucas 20. Anteriormente, vimos Jesus contar a parábola do juiz injusto, do fariseu e do publicano, convidar as crianças a se achegarem a ele, ensinando como alcançaremos a vida eterna. Ele falou abertamente sobre o seu sofrimento, sua morte, ressurreição, que se aproximam, e libertou a vida de um homem cego de seu sofrimento. Então, nós estamos vendo aqui o contexto histórico de Lucas 20. Agora vamos ver o versículo 1 a 2. Lucas 20, de 1 a 2. Fala da autoridade, a autoridade é questionada. Lucas não especificou que dia da semana da paixão foi este, mas o relato paralelo a Marcos 11, de 19 a 20, indica que era terça-feira. Os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos faziam parte do conselho de líderes judeus, o Sinédrio. Os líderes religiosos judeus questionaram a autoridade de Jesus para expulsar os mercadores do templo, Lucas 19, 45, porque tal ato era uma afronta direta ao cerne da religião judaica. Na opinião deles, só um blasfemo se atreveria a fazer uma coisa dessas. Desta forma, eles buscavam desacreditar Jesus aos olhos do povo que se ajuntaram para a Páscoa. Lucas 20, de 3 a 8. A pergunta de Jesus. Como costumava fazer, Jesus chamou a atenção de volta para os seus inquisidores, perguntando-lhes acerca da autoridade do batismo de João Batista. Percebendo que não teriam como vencer naquela situação, os líderes religiosos responderam: não podiam dizer de onde era a autoridade de João. Não podiam dizer. Tendo apanhado seus oponentes em uma armadilha, Jesus também se recusou a responder à pergunta deles. Lucas 20, de 9 a 12, o dono da vinha. A vinha era um símbolo de Israel. Isaías 5, 7. E seu proprietário era Deus. Os lavradores representavam o povo de Israel, principalmente seus líderes religiosos. Os sucessivos servos que sofreram violência da parte dos lavradores representavam os profetas do Antigo Testamento que foram enviados por Deus, mas foram rejeitados e até mesmo mortos pelo povo de Israel.
Lucas 20, de 13 a 18, o envio do Filho. Meu filho amado é Jesus. Os líderes religiosos judeus não mataram a Jesus para ficar com a sua herança, mas para rejeitá-lo como Messias e herdeiro do trono de Davi, violenta e definitivamente. O fato de o Senhor da vinha matar os lavradores antecipa o acréscimo dos gentios ao plano de Deus para seu povo, para o novo povo do pacto, antecipa o acréscimo dos gentios ao plano de Deus para seu novo povo do pacto, a igreja, ou seja, do Antigo Testamento, o povo de Deus e a igreja, porque a igreja começou com 12 israelitas, 12 judeus, e com todos os gentios que aceitaram Jesus, como diz João, capítulo 1, versículo 12. Nesta citação do Salmo 118 a 22, verso 22, Jesus é a pedra, a cabeça do ângulo. Atos 4:11, Efésios 2:20, 1 Pedro 2:7. Não é dito quem eram os edificadores, mas, sem dúvida, eram os líderes religiosos de Israel. Lucas 20, de 19 a 21. Os escribas não desistem. Os líderes religiosos entenderam que a parábola de Jesus se referia a eles e quiseram se livrar dele imediatamente. Contudo, para não enfurecer o povo, eles buscaram apanhar Jesus em uma outra armadilha, fazendo uma pergunta que lhes permitiria entregá-lo às autoridades romanas. Assim, enquanto tentavam aparentar piedade e respeito por Jesus, eles pediram sua opinião acerca de um dos problemas mais polêmicos da época, o imposto romano. Lucas 20, 22 a 26. Os impostos. Os líderes religiosos achavam que tinham encontrado a maneira perfeita de apanhar Jesus, independente de qual fosse sua resposta. Se dissesse que era lícito pagar o imposto do imposto per capita a César, isso colocaria o povo judeu contra ele. Se dissesse que não era, seria motivo suficiente para que os romanos o prendessem por traição. Contudo, Jesus não caiu na armadilha deles. Pediu uma moeda e, usando-a especificamente para pagar o imposto per capita, Jesus demonstrou que os próprios líderes religiosos sabiam que era necessário cooperar com o governo romano vigente. Dai, pois, a César as coisas que são de César. Foi um reconhecimento adequado do papel legítimo do governo humano no plano de Deus. Romanos 13, de 1 a 7. Dai a Deus o que é de Deus, não divide a vida em vida secular e vida santa, como se Deus fosse indiferente a alguns aspectos da existência humana. Pelo contrário, a declaração de Jesus mostra que todos os aspectos da vida estão relacionados com Deus, inclusive a necessidade de nos submetermos ao governo. Esta resposta deixou os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes perplexos, frustrando sua tentativa de pegar Jesus dizendo algo que condenasse a si mesmo. Lucas 20, de 27 a 33, a pergunta dos saduceus. Outro grupo dos líderes religiosos tentou apanhar Jesus em uma outra armadilha proposicional. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, porque ela não é ensinada na Torá.
Gênesis até Deuteronômio, que é a Torá. Eles fizeram a Jesus uma pergunta destinada a desacreditar a ideia da ressurreição, fazendo com que ela parecesse absurda. Se morresse o irmão de um homem e ele não deixasse filhos, diz respeito à lei do levirato, que se encontra em Deuteronômio 25:5. Equivocadamente, os saduceus achavam que a vida após a ressurreição do corpo teria a mesma estrutura básica que a vida terrena. Lucas 20, de 34 a 36, o fim do casamento. O fim do casamento no céu. Jesus respondeu dizendo que o casamento se limita a este mundo. Os que são considerados dignos são aqueles que creem em Cristo, porque o único meio de alguém ser aceito por Deus é tendo fé no Messias. Romanos 5:1, Gálatas 2:16. No céu seremos como os anjos que gozam de vários relacionamentos significativos, mas não se casam nem se reproduzem. Depois da ressurreição, o ciclo de vida humana é mudado para sempre. Lucas 20, de 37 a 40, a vida após a morte. Jesus citou Êxodo 3, de 1 a 6, para acuar os saduceus que reverenciavam os livros de Moisés. A lógica de Jesus é a seguinte: Deus só poderia dizer a Moisés que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se eles ainda estivessem vivos na época de Moisés. Mas eles já tinham morrido muitos anos atrás. Logo, precisava haver uma vida após a morte. Nenhum dos líderes religiosos ousavam mais atormentar Jesus, porque ele respondera bem e os fizera parecer tolos. Lucas 20, de 41 a 44, filho de Davi. Então Jesus fez sua própria pergunta teológica difícil, como o Cristo, o Messias, poderia ser filho de Davi e Senhor, divino de Davi, ao mesmo tempo? Embora Jesus não tenha dito a resposta, é que ele, o Messias, é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Lucas 20, de 45 a 47, cuidado com os escribas. As vestes compridas dos escribas eram feitas de linho branco e tinham franjas decorativas. Os principais assentos eram aqueles onde a pessoa poderia ser vista por todos e que estava na sinagoga, por todos que estavam na sinagoga. Devoram as casas das viúvas, provavelmente significa que alguns escribas fraudavam viúvas indefesas, privando-as de suas casas, de seus poucos recursos. Mateus 23 é uma passagem paralela entendida que descreve os pecados pelos quais os mestres da lei e os fariseus seriam julgados por Deus. Então leiam Mateus 23 para ficarem mais esclarecidos deste assunto. Vamos concluindo assim. Após a entrada triunfal e os anúncios proféticos das dores, Jesus conta a parábola dos lavradores maus. A intenção é ilustrar o cuidado de Deus com sua vinha. Ele enviou diversos profetas para receber os frutos da vinha, mas eles acabaram mortos e espancados. Por fim, o filho é enviado, mas a ideia dos lavradores é de matá-lo. O filho, portanto, representa Jesus.
Veio para salvar, mas acabou sendo morto. E ao ouvir o exemplo dos líderes de Israel, começaram a planejar como tirar-lhe a vida. Daí em diante, os líderes religiosos também sabiam que se Jesus fosse contrário aos impostos e ao império, estariam cometendo grave crime contra Roma. Crime este que seria passível de morte. A resposta de Jesus ecoa até hoje no mundo. Portanto, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O plano de fazer Jesus pecar continua. Os saduceus lhe fizeram perguntas acerca da ressurreição. Cristo termina nos advertindo contra o perigo de termos o mesmo caráter dos religiosos, pessoas cujo comportamento não nos inspira a amar e a seguir a Deus. Ao contrário, nos distanciam e transformam nossa intimidade com Deus em algo amargo e doloroso. Então, estejamos longe de todos os religiosos e sejamos verdadeiros seguidores de Cristo. Bem, queridos, aqui nós fechamos o capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Capítulo 20. E queremos mais uma vez lembrá-los, não se esqueçam das nossas recomendações, não se esqueçam do primeiro sábado de cada mês, não se esqueçam de colocar o nome do seu discipulador ou do seu líder de célula, se você estiver em uma célula com esse assunto, ou se estiver no discipulado com esse assunto, coloque o nome do seu líder de célula, coloque o nome do seu discipulador. Não se esqueça também de estar sempre atento ao primeiro sábado de cada mês, que você sabe muito bem que seu patrão libera você, se você é um servo, um funcionário que está realmente vivendo Jesus dentro dessa empresa, você é liberado sim. Uma tarde de sábado, para você não vai ser nada, porque você pode pagar o seu patrão dobrado por amor à palavra. Você vai passar uma tarde de sábado celebrando a palavra, que é vida, que é viva, que é como fogo, que prospera. É isso. Se isso é importante para você, tenho certeza que você vai conseguir. Seu procedimento com esses patrões vai te dar esse direito. Quando eles verem Jesus em você, não tem como não liberar. O tempo todo a gente com recomendações, lembrando que nós estamos com esse discipulado desde maio de 2023, estamos prosseguindo até chegar ao Apocalipse. E com certeza você não perdeu o propósito. O propósito é um estudo para nos capacitarmos a estarmos também ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Para estarmos, na verdade, cumprindo o que está escrito em Mateus 28, versículo 19. Ide e fazei discípulos. Quero te fazer uma pergunta. Quantos discípulos a essa altura você já tem? Nós começamos em maio de 2023. Quantos discípulos você já tem? Você que está nesse discipulado já ganhou um discípulo? Já ganhou 2, 3? Já está consolidando? Já está cuidando dele? Não se esqueça do que eu já falei. Você só não tem discípulo se não quiser. Porque se obedecer o que Jesus Cristo falou em Mateus 25, de 31 a 46, e o melhor de tudo é que você tem que obedecer, porque só vai desse jeito. É desse jeito que ele chama naquele grande dia, vinde bendito do meu Pai. Então, estude Mateus, de capítulo 25, do versículo 31 a 46, e veja que se você estiver praticando, e que deve praticar, não tem para onde correr, tem que praticar, porque não existe fé sem obras. Você foi salvo pela fé, mas a fé tem obras. Então, você praticando essa palavra, você já tem 12 discípulos. Porque se você evangelizar, fazendo do jeito que Jesus está ensinando aí, dando comida, dando remédio para quem não tem dinheiro para comprar um remédio, você tem 12 discípulos tranquilinho, 12 famílias carentes que você esteja ajudando. Você vai ganhar nem que seja um membro da família para Jesus.
um membro de cada família. Em 12, você tem 12 discípulos. Então, seja criativo, Deus te fez inteligente. Use a melhor estratégia para você fazer o que Jesus Cristo mandou. Ter discípulos e, de preferência, 12 como ele teve. Ele te deu o Espírito Santo, o mesmo Espírito que fortaleceu Jesus para discipular 12 homens durante 3 anos de ministério, é o mesmo Espírito que veio para mim e para você. Então, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os líderes de célula, com todos os discipuladores, com todos os discípulos, com todos os componentes de célula do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.